Boa noite. Hoje eu trago uma curiosidade sobre a escrita, como a Bíblia foi escrita. Antes dela ser escrita, né, antes de Moisés nascer, ela não tinha sido registrada, né? Moisés que veio registrar e registrou os 5 primeiros livros. Até ele chegar à fase adulta, né, para escrever, a Bíblia era passada de pai para filho, de um para o outro, a história da criação, que nós temos relatado no livro de Gênesis. Então eu quis trazer essa curiosidade, porque às vezes a pessoa pensa, né, como é que foi, aconteceu? E por isso às vezes tem assim um vácuo entre uma coisa e outra. E é isso, a Bíblia tem vários escritores, né, que relataram a história. O que escreveu mais, eu penso que foi Moisés, né? Durante o Antigo Testamento. Assim foi como Moisés passou, já veio Josué escreveu o livro dele, e assim foi em diante. Geralmente quem tem o livro foi quem escreveu, e outros não, né? Jó é o escritor desconhecido. Então é interessante, o que me faz mais crer, porque como é que uma coisa passada assim de um para o outro, irmãos, ia guardar detalhes. E tem também a Bíblia, no caso evangélica, tem a católica, né, que tem mais 7 livros, que nós chamamos de apócrifos, porque estudiosos na época acharam que não eram livros inspirados por Deus, aí não aceita, a igreja evangélica não aceita esses 7 livros que tem na católica, né? Tem 7 livros a mais, são 66 nos nossos e 7 a mais no da católica. Mas como se alguém, se eles vissem os rolos, achassem os rolos e não achassem que foi inspirados por Deus, que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus, né? E eu quis trazer essa curiosidade porque com um escritor confirma a palavra lá em outros tempos, em outra época, um confirmando a escrita do outro, né? Então nós vemos que realmente Deus inspirou toda a palavra. E é isso que eu queria trazer neste vídeo de hoje, sobre isso, né? Nós vamos falar sobre Moisés, nós vamos falar sobre Elias, sobre Eliseu, nós queremos falar sobre Ana, né? Não tem só os homens, mas as mulheres também marcaram sua época quando vieram. E eu quis trazer, antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre a Bíblia, né? Como ela foi escrita, né? A partir de quando, no caso, né? E essa curiosidade até ela ser escrita era passar de pai para filho, né? Eu mesma ouvi muita história da vida da minha avó por ela. Ela contava os fatos que ela passava, coisas dos vizinhos dela. Isso é interessante, é lindo isso, gente. Então isso me deixa com a minha fé mais firme em saber que Deus, ele preservou, né, a história, os fatos, os acontecimentos, que nós vamos em Gênesis. Quanto acontecimento tinha, não tinha ninguém para registrar. O dilúvio, a Torre de Babel, quanta coisa, gente. Muita coisa mesmo. Então era passar de pai para filho, de irmão para irmão, para confirmar e conservar a história que nós lemos hoje, né? E o Espírito Santo de Deus testifica em nosso coração, né? Sobre essa palavra gloriosa e que tem consolado muitos corações. O livro de Salmo é um livro maravilhoso, o livro de Provérbios, muita sabedoria. E é isso que eu queria trazer nessa noite, no capítulo de hoje, vamos dizer assim, sobre essa curiosidade, como foi escrita a Bíblia, como era antes de Moisés vir para escrever, né? Vários escritores nós temos, e um só que inspirou, que foi Deus, o Criador dos céus e da terra. Obrigada, até amanhã no próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreva no meu canal, tá? Fala com um amigo seu sobre este canal em nome de Jesus, para nós crescermos em graça e em conhecimento, tá bom? Obrigada, fica comigo.